Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos nosso ano bíblico, que está no livro de 1 Samuel, do 3 ao 6, e 1 Crônicas, do 13 ao capítulo 15. Aqui em 1 Samuel, Deus ele chama Samuel e ele fala para Samuel. Primeiro, ao ouvir o chamado de Deus, Samuel vai até Eli e pergunta se ele estava chamando ele. E ele diz: não, meu filho, não te chamei. E Eli fala para Samuel: quando você ouvir novamente essa voz, você diz: fala, Senhor, que teu servo escuta. E assim Samuel fez e Deus falou com ele. E no outro dia, Eli perguntou para Samuel o que Deus tinha falado com ele e pediu para que ele não escondesse nada dele. Samuel, de primeira mão, não ia falar, porque ele ficou receoso com o que Deus tinha falado com ele. Ele ficou receoso em falar para Eli. E o que Deus disse para ele foi isto. E aqui no verso 18, do capítulo 3, Samuel falou para Eli e diz assim: então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Li aqui um pedacinho só. Agora vamos ver o que Deus falou para Eli. Deus falou assim, no verso 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Deus já vinha avisando para ele. Tanto que Eli já tinha falado para os filhos dele. O que eu vejo, o que eu ouço falar sobre vocês não é coisa boa, meus filhos. Por que vocês estão fazendo isso? Mas Eli não tomou uma decisão firme. E aí Deus teve que fazer isso que ele está dizendo aqui. Continua no verso 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Deus falou: eu vou fazer e não tem expiação, acabou agora. E aí, continuando, o finalzinho do verso 18, Eli respondeu para Samuel. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Ele falou assim: o Senhor está certo, o que ele quiser fazer, ele pode fazer. Porque aí ele viu que tudo o que já tinha acontecido, todas as coisas que os filhos dele tinham feito, e não foi tomada uma decisão. E aí os filisteus saiu a peleja contra Israel, né? Israel saiu a peleja contra os filisteus, teve uma guerra ali. E os filisteus venceram a guerra e levaram a arca da aliança e mataram os 2 filhos de Eli. E quando o mensageiro disse para Eli que os filhos dele tinham morrido e a arca também já não estava mais em Israel, Eli morreu. Eli estava sentado numa cadeira, ele já não conseguia ver, mas ele caiu para trás e morreu. E nós vemos aqui que eles tinham a arca da aliança como um troféu. Eles não aceitavam, não obedeciam o que estava dentro da arca da aliança.
Ali eles estavam visando só o exterior, que ela era de ouro, ela era muito cobiçada. E aquilo ali tinha se tornado um ídolo para eles. Mas o conteúdo que tinha ali, que era para ser obedecido, para ser lido de 7 em 7 anos, eles não estavam fazendo, não estavam obedecendo. Então nós vemos aqui que a arca, ela ficou na casa de Dagon, que era um deus que eles tinham. Eles colocaram a arca da aliança de Deus com seus filhos na casa do ídolo deles. E tantas coisas aconteceram que eles tiveram que tirar a arca. Eles tiraram a arca, porque ali os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Ali aconteceu tanta coisa, e aquelas pessoas que estavam ali naquela cidade, elas eram atingidas por tumores. E aqui para trás temos mais coisa também que acontecia com eles. E aí eles pegaram e falaram, não, nós não queremos essa arca. E aí tiraram a arca. Ó, os filisteus enviaram a arca para fora de sua terra. Eles tiraram ela de lá. E aqui no 1 Crônicas, do 13 ao 15, Davi ele vai buscar a arca. E ali ele coloca os levitas e traz a arca de Deus. E Uzá era um que estava ali para apoiar ali próximo à arca, né? E a hora que ele viu que a arca ia cair, ele foi segurar. No que ele foi segurar a arca da aliança, ele foi fulminado. E ali ele veio a morrer, faleceu ali. Aí o povo ficou triste, Davi ficou triste. E deixaram a arca, não levaram ela para o templo. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. 3 meses. Por 3 meses ficou na casa desse homem. E o Senhor abençoou a casa dele. E tudo que ele tinha ali foi abençoado. E aí nós vemos aqui que Davi tornou a buscar a arca. E a arca foi levada para Jerusalém. Eu vou ler aqui o versinho final que diz assim: Foram Davi e os anciões de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, e o som de clarins, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaudes e harpas. E aí eles trouxeram. Mical é a esposa de Davi, filha de Saul. Ela viu ali Davi, vinha se alegrando ali na frente, e aí ela repreendeu Davi por causa disso. E nós vemos que o povo de Deus muitas vezes faz tardar as suas bênçãos por causa da má obediência, de não obedecer. Porque Deus deixou ali a maneira certa, que era para trazer a arca. Deus deixou tudo escrito. E muitas vezes nós também, a gente fala assim, o povo não receberam mais bênção por causa que não obedecia. Mas e nós estamos obedecendo a Deus?
Deus deixou as bênçãos para o povo de Israel naquele tempo e as bênçãos para nós hoje, que é as mesmas. A Bíblia ela não envelhece. A Bíblia é o livro mais atual que existe. Quando eu leio hoje coisas que foi escrita no tempo de Moisés, ela foi escrita para mim e para você. Então, que nós possamos obedecer, prestar atenção no cuidado que Deus tem para cada um de nós e sermos fiéis a Ele, que é o nosso único Salvador e Redentor. Em nome de Jesus. Amém.